O atentado contra o Flávio Bolsonaro, gente, tá? No vídeo anterior eu trouxe para vocês as primeiras informações que foram reveladas e confirmadas acerca de um plano para assassinar o Flávio Bolsonaro. Esse plano seria da esquerdista Deolane Bezerro para, claro, deixar o Lula se perpetuar no poder. Flávio Bolsonaro seria a maior ameaça e o plano era acabar com a vida do Flávio Bolsonaro para que o Lula se perpetuasse no poder. Pois bem, gente, tá? A coisa é muito pior do que a gente imaginava. O deputado federal Carlos Jordi acabou de ter acesso aqui a uma notícia explosiva com relação a esse plano, gente, tá? Para tentar assassinar, gente, tá? O plano é para matar o Flávio Bolsonaro. Acabou de sair aqui uma notícia bombástica com relação a essa questão. Saiu aqui agora novas informações e, gente, eu só posso adiantar uma coisa para vocês. O desespero tomou conta da família Bolsonaro agora, neste exato momento, inclusive, além de novas informações, novos desdobramentos, eu vou trazer aqui imagens, gente. Então, vou colocar aqui na tela para vocês humilhante, confessando o plano para matar o Flávio Bolsonaro. É surreal, é inacreditável o requinte de crueldade, de perversidade, a forma com que eles falam. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, aqui na tela, do humilhante confessando absolutamente tudo sobre esse plano para matar, assassinar o Flávio Bolsonaro. Desespero tomou conta da família Bolsonaro e eu vou trazer absolutamente tudo nesse boletim aqui para todos vocês. Temos aqui também uma notícia bombástica. Polícia Federal acaba de explodir uma notícia bombástica contra o Lulinha, gente, tá? Contra o filho do Lula. Essa informação também vai estar nesse boletim aqui para vocês. Também temos, gente, tá? Oficial de justiça na casa de Jair Messias Bolsonaro. Oficial de justiça na casa de Jair Messias Bolsonaro. O que é que o oficial foi fazer na casa do Bolsonaro? O que é que está acontecendo? É uma notícia que preocupou e muito a direita neste exato momento. Qual é o motivo do oficial estar na casa de Jair Messias Bolsonaro agora, neste exato momento? E tem a ver com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou explicar também absolutamente tudo, gente. Um dos vídeos mais impactantes que você vai assistir nesse dia de hoje é esse aqui. Só assistam do início até o fim com muita, mas muita atenção, porque realmente é bombástico tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para todos vocês. Rapidamente, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vejam só, o Flávio Bolsonaro, ele acabou de chegar dos Estados Unidos e a forma com que ele foi recebido no aeroporto deixou até a jornalista militante de esquerda de boca aberta. Jornalista de esquerda, Amanda Klein, ficou impressionada com a forma, com a multidão esperando ali o Flávio Bolsonaro no aeroporto. Ele acabou de chegar. Até a jornalista ficou impressionada. Vejam só. As imagens, gente. Flávio desembarcando, então eu já até faço um parênteses aqui. Flávio desembarcando com camisa do Brasil no aeroporto de Brasília. Nossos repórteres estão lá, acompanham a Gabi Tunes, falamos com ela no início dessa edição do Central de Notícias. E Flávio talvez querendo reproduzir um pouco, né, Vicky, Basília, as cenas protagonizadas pelo pai. Sempre que Jair Bolsonaro chegava ao aeroporto, tanto nas campanhas de 2018 como nas campanhas de 2022, era recebido por uma multidão. E a gente não tinha ainda acompanhado essas cenas junto com o Flávio Bolsonaro. Então ele chega com a camisa do Brasil, usando uniforme, né? O pai dele usava bastante, então vem com as cores da bandeira e é recebido aqui por apoiadores e muitos fotógrafos, né? Digamos que todo mundo com celular, muita gente aí também, imprensa, com as máquinas, com as câmeras erguidas, mas ele chega nesse momento da viagem a Washington, do encontro com o Donald Trump. Anteontem ele esteve na Casa Branca, ao lado do irmão, ex-deputado Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo, e ontem esteve no Departamento de Estado. Reunião com J.D. Vance, vice-presidente americano, com o Marco Rubio, que é do Departamento de Estado, e com outras pessoas importantes também desse movimento MAGA, do Departamento de Estado, como Darren Beattie e o Christopher Landau, que é o vice-secretário número 2 do Marco Rubio. Então tá aí
Flávio Bolsonaro tentando mudar a agenda, trazer algo mais positivo na bagagem depois dessa série de encontros nos Estados Unidos. Isso aqui, gente, não é só um homem que estava nos Estados Unidos voltando para o Brasil. Isso aqui é a esperança do povo brasileiro. Flávio Bolsonaro hoje, gente, tá? É a esperança do povo brasileiro de que o país vai sair dessa lama em que se encontra. E é isso, gente, tá? Flávio Bolsonaro chegou dos Estados Unidos e foi ovacionado por uma multidão no aeroporto. Deixou até a jornalista de queixo caído. Ela ficou impressionada com uma multidão, né? Normalmente isso acontecia muito com o Jair Messias Bolsonaro e agora o Bolsonaro conseguiu transmitir esse carinho para o seu filho. Flávio Bolsonaro sendo recebido, ovacionado, praticamente sendo pego no colo pelo povo brasileiro ao chegar dos Estados Unidos, onde ele teve, sim, reunião, encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de outras autoridades do alto escalão do governo Trump, gente, incluindo Marco Rubio, que vocês sabem que é um grande algoz aí do ministro Alexandre de Moraes. Deus tem que proteger esse homem, gente, porque não vai ser fácil essa vitória. Podem ter certeza, ainda mais agora, com a revelação bombástica de que tem um plano para assassinar o Flávio Bolsonaro. Esse homem, gente, tá, pode sofrer um atentado a qualquer momento, segundo aí o funkeiro que falou num podcast aí há poucos dias e só explodiu hoje. Vamos lá porque tem mais, gente, tá? E agora, notícia explosiva agora, gente, acabou de ser divulgada aqui no portal de notícias Metrópolis. Farra do INSS. Informante que denunciou Lulinha desiste de falar à CGU. Recentemente, foi divulgado amplamente aí pelos portais de notícias de que o informante, né, aquele que foi lá na Polícia Federal e revelou que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil reais do careca do INSS, tinha recebido um valor de 25 milhões de reais e tal. Esse cara ia depor na CGU. E o que é que aconteceu? Ele desistiu. Aí eu vou trazer um comentário aqui do Maurício Marcon que pode explicar, pode ser o motivo dessa desistência. É muito grave, gente. Meu Deus. Calma, vocês vão entender o motivo dessas desistências. O informante que denunciou à Polícia Federal a relação entre o empresário Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha e o lobista careca do INSS, ele desistiu de prestar depoimento em investigação da CGU. O informante havia sido convidado pela CGU a colaborar com as apurações como testemunha. A pedido do STF, o órgão controlador apura suposta influência do careca no INSS sobre servidores da Agência Nacional, né, Anvisa, e do Ministério da Saúde. A coluna revelou em setembro do ano passado que o lobista esteve ao menos 5 vezes no Ministério da Saúde, inclusive acompanhado da empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. Antônio Camilo é dono de empresas de canabidiol, a World Cannabis. O informante desistiu de ser ouvido na CGU ao informar que se sente desprotegido. Esse foi o motivo dele não ter ido a esse depoimento. Ele disse que se sente desprotegido. Em entrevista à coluna, publicada em fevereiro, o ex-funcionário do careca do INSS já havia afirmado que sua vida virou um inferno e que está desamparado, especialmente pela Polícia Federal, após colaborar com as investigações da Operação Sem Desconto. Parece que ele está sendo ameaçado por petistas. Tipo assim, ó, se você falar, se você contar, se você delatar o Lulinha, cara, você não sabe o que vai... É esse tipo de ameaça que está acontecendo. E ele está se sentindo desprotegido. Quem que garante a minha integridade física? Eu vou ter segurança do Estado? Se eu for lá entregar tudo que eu sei contra o Lulinha, qual é a proteção que eu vou ter? Esse foi o questionamento. Eu vou estar protegido pelo Estado se eu for lá e contar tudo que eu sei contra o Lulinha? Gente, vocês têm noção do que deve estar passando na cabeça desse homem?
Foi esse o mesmo informante que afirmou à Polícia Federal que Lulinha recebia mesada de 300 mil para atuar junto ao careca do INSS em negócios relacionados a cannabis medicinal. A Polícia Federal já identificou que a lobista Roberta Luxinger recebia 300 mil por mês do careca do INSS. Então, a Polícia Federal já identificou que a lobista Roberta Luxinger recebia 300 mil por mês do careca do INSS. A grande pergunta é, esses 300 mil era para ela, para Roberta Luxinger, ou era para ela passar para o Lulinha? Essa era a grande pergunta. Que com certeza a CGU iria fazer para esse delator, que inclusive é ex-funcionário do careca do INSS. A polícia, então, identificou que ela recebia. Em um desses pagamentos, Antônio Camilo afirmou que o dinheiro seria destinado ao filho do rapaz. Então, em um desses pagamentos desse mensalão de 300 mil, o próprio careca do INSS disse, olha, esses 300 mil é pro filho do rapaz, possivelmente se referindo a Lulinha, filho do presidente Lula. Deu para vocês entenderem o motivo, gente, tá? Porque ele se sente desprotegido. Tipo assim, eu vou lá, vou entregar tudo que eu sei, vou entregar as provas, vou entregar tudo que vocês querem, mas qual é a garantia de que eu vou continuar vivo? Qual é a garantia de que não vão tentar acabar com a minha vida? Eu vou ter a proteção da Polícia Federal? Eu vou ter a proteção do Estado? Parece que não, né? Porque ele realmente desistiu. E teve esse comentário aqui do Maurício Marcon, ó. Se sentiu desprotegido. Ele sabe o que acontece com quem denuncia a corrupção do PT. Esse foi o comentário do Maurício Marcon. Ele sabe o que acontece com quem denuncia a corrupção do PT. E por esse motivo ele desistiu. O nome dele é Cláudio, né? Foi amplamente divulgado aí. Ele é ex-funcionário do careca do INSS. Eu não me lembro aqui o sobrenome agora, mas é Cláudio alguma coisa. Ex-funcionário do careca do INSS, então, desistiu de falar tudo que ele sabe para a CGU porque se sente desprotegido. Ele não sabe, não tem certeza se ele for lá delatar, entregar tudo, se ele vai estar vivo amanhã. A situação, gente, é muito pior do que a gente imaginava, viu? Vocês podem ter certeza absoluta. E agora, gente, vídeo bombástico do deputado federal Maurício Marcon, que partiu para cima do presidente da Câmara, Hugo Mota, de Lula da Silva e de uma outra autoridade de Brasília. Vejam a bomba que ele acabou de explodir. Assistam. Deputado Hugo Mota, que antes de ser presidente é um deputado assim como eu e como todos que estão aqui. Virou presidente pelo meu voto. E se tem algo que eu me arrependo na minha vida, foi ter colocado a digital para aprovar a sua presidência. Na época de campanha, diria que seria imparcial, que olharia os dois lados, que seria um presidente justo. Mas o que nós vimos até agora? Descumprimento de promessas dioturnamente. Aprovei, consegui 171 assinaturas para uma PEC que copiaria os modelos que deram certo no mundo. O que a excelência presidente dessa casa fez? A engavetou. Não quis sequer que discutisse. Se diz um democrata, mas não quer que discutamos projetos que deram certo pelo mundo. Prometeu para a direita que pautaria anistia, nos sabotou e pior, depois perseguiu parlamentares na comissão de ética. Prometeu que iria ser imparcial. Que tipo de imparcialidade é essa? Hoje irá sabotar a tática da direita de aprovar a 4x3, porque a esquerda não quer para não se expor. Particularmente, presidente Hugo Mota, eu não sei o que fez o senhor mudar. Se foram as denúncias de funcionária fantasma que nunca esteve nessa casa, se foram as denúncias de emendas irregulares mandadas para o município que seu pai é presidente, se foram as intenções do senhor lançar
O seu pai é o Senado querendo o apoio do condenado em 3 instâncias. Mas a sua cadeira é muito importante para ter um partido. A sua cadeira é de independência. A sua cadeira representa todos os parlamentares desta casa. E o senhor não tem o direito de ignorar quem tem voto, como eu e 170 parlamentares que assinaram a PEC, queriam que ela fosse discutida. Modernizar as questões trabalhistas é copiar o que deu certo no mundo, não criar uma anomalia, como proibir que alguém que queira trabalhar, trabalhe. Não olhar para minha cara enquanto eu falo. Fingir demência é característica de quem tem culpa no cartório. Rasgou o verbo, Maurício Marcon, contra, né, o presidente da Câmara, Hugo Mota, aquele que prometeu mundos e fundos e não cumpriu nada, gente. Ele prometeu muito. Ele conseguiu enganar até o próprio Bolsonaro, né? Ele prometeu para o Bolsonaro que pautaria a anistia ampla, geral e restrita. Votem em mim, Bolsonaro, me ajuda. Votem em mim, que eu prometo fazer isso e aquilo. Não cumpriu nada, gente, tá? E hoje, os parlamentares da direita se sentiram traídos, usados pelo Hugo Mota, que hoje, em sua grande maioria, está sempre ajudando Lula da Silva, sempre votando com Lula, sempre colocando as pautas de interesse do Lula. Ou seja, um grande traidor. E a gente sabe muito bem o que acontece com traidores da oposição, né, gente, tá? E dirá Joyce Hasselman. Alguém tem que colocar ali ó, a fotinho da Joyce Hasselman na frente do Hugo Mota, para ele ver que quando a mão da oposição pesa, a pessoa é destruída. O que é Joyce Hasselman hoje? Não ganha nem para vereadora mais. Aquela mulher que dizia que era o Bolsonaro de saia, né? Que era unha e carne com o Bolsonaro, daria a vida pelo Bolsonaro. Se tornou a maior traidora do Bolsonaro e hoje ela não consegue ser nem vereadora do município dela. Acabou a mulher. Joyce Hasselman acabou. E no meu ponto de vista, eu acho que o mesmo vai acontecer com o Hugo Mota. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Ele conseguiu. Ele enganou a todos. Enganou todos. A oposição foi em peso acreditando nas mentiras, nas lorotas do Hugo Mota. Votou. E a conta vai chegar com juros e correções. Gente, antes de trazer aqui oficial na porta de Jair Messias Bolsonaro, o que é que esse oficial foi fazer lá? O Alexandre Moraes está envolvido. Eu vou trazer daqui a pouco, mas antes eu preciso trazer isso aqui para vocês. Pessoal de Minas Gerais, alerta vermelho gigante. Janones quer ser candidato ao governo de Minas Gerais e dar palanque a Lula. Gente do céu, tem algum perigo do Janones ser governador do estado de São Paulo? Vocês que estão aí do outro lado me assistindo, você teria coragem de votar no Janones para ser governador de Minas Gerais? Deixa eu bater na mesa. Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia do povo mineiro. Tá aqui. O Lula não tem ninguém, aí o Janones, já que não tem ninguém, eu. O cara tá mais sujo que puleiro de... E o cara quer ser governador. Jesus amado. Tá aí, gente. E aí, vocês acham que tem alguma chance? Povo mineiro que tá aí do outro lado e me assistindo. Povo do meu estado, Minas Gerais. Vocês acham que tem alguma chance do Janones ser governador do estado de Minas Gerais? Fazer palanque pro Lula aqui? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora a notícia urgentíssima. Direto de Brasília. Moraes autoriza visita de oficial de justiça de cartório a Bolsonaro. Moraes autoriza visita de oficial de cartório a Bolsonaro. O que é que esse oficial foi fazer na casa de Bolsonaro? A matéria do Correio Brasiliense está explicando todos os detalhes. O ministro do STF, Alexandre Moraes, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba um
uma funcionária do cartório na residência onde cumpre prisão domiciliar em Brasília. A decisão foi assinada nesta quinta-feira, após pedido da defesa do ex-chefe do executivo. Quando saiu essa notícia, gente, muita gente ficou preocupada. Oficial de cartório na casa do Bolsonaro? Por quê? Aqui a matéria está explicando. Segundo o despacho, a oficial Patrícia Ribeiro de Santana, vinculada ao cartório JK, primeiro ofício de notas e protesto de Brasília, poderá entrar no imóvel na próxima quarta-feira, dia 3 de junho, entre 8 e 10 horas, para realizar o reconhecimento de firma em um documento apresentado por Bolsonaro. Na decisão, Moraes ressaltou que a presença de terceiros na residência é permitida apenas em situações excepcionais. Atualmente, o acesso ao local é restrito a profissionais que atuam diretamente na rotina do ex-presidente. E ao entrar, vai ter que deixar o celular de fora, tudo quanto tem que deixar tudo de fora, daquele jeito. O ministro também determinou que a servidora fosse vistoriada, antes de entrar no imóvel. Celulares e outros aparelhos eletrônicos deverão permanecer retidos com os policiais responsáveis pela segurança durante toda a permanência no local. Ou seja, terminantemente proibido entrar com celular, qualquer tipo de dispositivo móvel, laptop, qualquer coisa nesse sentido. Para não capturar imagens, imagino isso. O Carlos Jordi, deputado federal, grande aliado do Flávio Bolsonaro, que teve acesso à informação, gente, tá? Bombástica de todo o plano orquestrado para assassinar, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. E uma coisa eu posso adiantar para vocês, gente, tá? É muito pior do que a gente imaginava. É muito pior do que eu trouxe no vídeo anterior para vocês. Só assistam. São 2 vídeos que eu vou trazer, o do Carlos Jordi soltando uma bomba sobre essa questão e logo em seguida o próprio humilhante confessando tudo que estão preparando contra o Flávio Bolsonaro. Assistam. Bezerra, aquela amiga de Lula que foi presa recentemente, estaria tramando o assassinato de Flávio Bolsonaro. Isso foi exposto numa live no TikTok em que um funkeiro disse que a Deolane estaria tramando junto com lideranças do PCC o assassinato de Flávio Bolsonaro. Olha só essa notícia aqui da Veja. Polícia do Senado pede apuração de suposto plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. Eu vou colocar aqui para vocês verem a live e entenderem a gravidade disso aqui. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e Deolane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente, todo mundo do funk, sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Misa, o que você tá falando aí, hein? Misa, rapaz, achando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá vindo aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Então, daria para acontecer, porém eu já tô falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Esse aqui que tá no telefone aqui, sendo entrevistado, por esse rapaz aí de tatuagem na cara, é o MC Misa. Ele está relatando isso nessa entrevista com essa pessoa que é o entrevistador, que é um ex-integrante do PCC. Ele está dizendo que o filho do Bolsonaro vai sofrer um atentado que foi armado pela Deolane Bezerra. Quem é a Deolane Bezerra, pessoal? Vocês se recordam, recentemente ela foi presa por envolvimento com o PCC. Olha só quem é ela. Companheira, eu vou, mas eu volto. Papai? Ai, meu Deus do céu. Papai. Me dê, papai. Eu amo aquele velho demais. Me julguem. Sério? Você ama o velho? Gosto dele. Eu tenho uma foto com ele do dia que ele se entregou lá em São Bernardo. Você tem uma foto com ele? E ó. Essa mulher é fã? Quem? Lula? É. Por que você... Pai que eu não tive. Por que você... Pai que eu não tive. O pai que ela não teve. Deolane Bezerra falando sobre Lula. E ainda que pensem que isso é, sei lá, foi algo casual, que ela tá falando sobre o Lula e Lula não tem nenhuma relação. Olha aqui, ó. Esse outro vídeo dela. Ai, Brasil. Alô, mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece. O pai tá estourado. Meu Deus, morri. Gente, isso é gravíssimo. Deolane Bezerra presa por lavar dinheiro do PCC. Uma pessoa
de altíssima periculosidade ligada a Lula. Ela estava tramando um atentado contra Flávio Bolsonaro. Isso segundo um funkeiro. A Polícia do Senado está investigando isso. Mas por que a Polícia do Senado? A Polícia Federal tem que investigar isso. Tem que ouvir esse funkeiro, tem que ouvir o entrevistador. Porque nós estamos lidando com gente muito perigosa. Gente que, inclusive, tramou o assassinato de Jair Bolsonaro em 2018. Nós estamos lidando com uma pessoa, com um grupo político, na verdade, que tem muita relação com o crime organizado. Ou vocês esquecem que em 2022, onde teve mais comemoração da vitória de Lula, foi nos presídios. É necessário que nós façamos uma investigação apurada contra isso, reforçar a segurança de Flávio Bolsonaro, porque nós não podemos permitir que o crime organizado possa cometer um atentado contra o candidato que tem reais chances de tirar Lula do poder. Nós precisamos, de uma vez por todas, investigar essas relações que Lula, Deolane Bezerra, tem com o PCC, com o Comando Vermelho e impedir que o pior aconteça. Tá aí, gente, tá? Inclusive, o vídeo que ele passou ali na tela, eu vou colocar ele agora na íntegra aqui pra vocês, sem corte. Porque o que ele colocou ali teve um pedacinho que foi cortado, mas, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, porque isso é um plano de atentado, é um plano para matar o Flávio Bolsonaro, é um plano para assassinar a maior ameaça contra o Lula neste exato momento. Deolane Bezerra teria um plano para matar, assassinar o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Agora eu vou colocar aqui agora o vídeo na íntegra, completo, sem corte, para vocês verem o requinte de crueldade, de maldade que essas pessoas, o plano dessas pessoas com Flávio Bolsonaro. É cruel. Inclusive, o atentado agora que o filho do Bolsonaro vai sofrer, que foi articulado com Marcelinho e com a Deolane articulou um atentado agora pro filho do Bolsonaro. Então são situações que a gente do mundo do funk sabe tudo. A gente sabe o que tá acontecendo. Peraí, Miso, o que você tá falando aí, Miso? Ó, rapaz, deixando claro que é responsabilidade do MC Misa, ele tá vindo aqui na condição de entrevistado, não é opinião do canal. Ô, Misa, você tá falando que a Deolane mandou um atentado contra o filho do Bolsonaro, é isso mesmo? Contra o Flávio Bolsonaro, porque sabe que se o Flávio correr risco de ganhar, é um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para pessoas que ela carrega junto com ela, entendeu? Não tô falando do crime, eu não tô ligando pro crime, eu não falo sobre o crime, eu não cagueto ninguém. Eu tô falando sobre o mundo do funk, não. Peraí, não dá pra nós sair desse assunto sem concluir. Então você diz que o Flávio Bolsonaro vai sofrer um atentado ou tentaram fazer um atentado contra ele? Explica melhor aí pra nós saber. O que eu falo sobre Deolane, as pessoas que estão envolvidas nesse atentado não são nem criminosos, é político. Pessoas que têm ligação com a Deolane e ela mapeia essa situação e ela faz acontecer. Porque sabem que se o Flávio do Bolsonaro ganhar, vai afetar muito nos trâmites dela. Então, daria para acontecer, porém eu já estou falando agora, um atentado contra o Flávio Bolsonaro. Pessoal, tem um ponto aqui desse vídeo, desse tal de MC Misa aqui, que eu nunca nem sabia que nem existia. Um ponto muito mais grave do que a gente imaginava, que é o momento em que ele fala, não é nem criminoso que está fazendo parte aí desse plano para matar o Flávio Bolsonaro. São políticos aliados de Deolane, articulando junto com a Deolane o plano para eliminar o Flávio Bolsonaro. Vocês têm noção da gravidade disso aqui, gente? Claro que tem que ser investigado, né? Eu concordo com o Carlos Jordi, isso aqui tem que ser investigado pela Polícia Federal. Ou será que a Polícia Federal vai fechar os olhos para isso aqui da mesma forma que fechou os olhos com Adélio Bispo, que atentou contra a vida do Bolsonaro? Será que a Polícia Federal não vai fazer nada para investigar isso aqui? Porque é Flávio Bolsonaro. Imagina se fosse o Lula.
plano, né? Um bolsonarista, né? Foi revelado um plano de bolsonarista para tentar matar o Lula da Silva. Nesse exato momento, gente, estava um turbilhão de agentes da Polícia Federal fazendo uma devassa. Mas até agora, a única informação que a gente tem é que só a polícia do Senado Federal está investigando. Por que que a Polícia Federal não está investigando? Trata-se de um senador da República, trata-se de um candidato à presidência que tem grande chance, assim como o Bolsonaro, que tem grande chance de vencer a eleição. Por que que a Polícia Federal até agora não está investigando isso aqui, que é muito mais grave do que a gente imaginava? Por que que é muito mais grave? Porque, segundo aqui o funkeiro, tem político envolvido nesse plano, nesse atentado contra o Flávio Bolsonaro. Tem políticos envolvidos, junto com a Deolane Bezerra, nesse plano para eliminar o Flávio Bolsonaro. Isso é muito mais grave, imagine. Tem que ser revelado qual é o político, quais são os políticos, se é mais de um, que está envolvido nesse plano para aniquilar, eliminar o Flávio Bolsonaro, para assassinar o Flávio Bolsonaro. Vocês estão entendendo a gravidade, gente, tá? Tá, Deolane Bezerra, né? Para não prejudicar os planos dela e dos companheiros dela, o plano é o quê? Eliminar o Flávio Bolsonaro. Esse é o modus operandi. Se eu não posso vencer, eu vou eliminar. Isso aqui, gente, é o modus operandi da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tentaram fazer com o Donald Trump nos Estados Unidos por 2 ou 3 vezes. Aconteceu com o Bolsonaro. Agora, a mesma ameaça contra o senador Flávio Bolsonaro. Não vai ser fácil, gente, tá? Flávio Bolsonaro vencer essa eleição não vai ser nada fácil. E esse homem vai precisar, além da proteção divina, a proteção tem que triplicar a segurança do Flávio Bolsonaro, gente, tá? Tem que triplicar mesmo, porque vocês viram aqui que a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava. Inclusive, a gente tem informação de bastidores, gente, tá? Que o clima agora é de desespero na família Bolsonaro. É de desespero, porque saiu essa bomba hoje na revista Veja e tá todo mundo atrás das informações. Porque o plano seria colocado em prática ainda. O plano pode acontecer a qualquer momento.